Ô pessoal, Shalom. Quero dar início com vocês aqui o nosso estudo dessa paraxá dessa semana, né? A gente está vendo o que a gente consegue, na medida do possível, ir gravando os áudios aqui. Nós já estamos na terceira leitura, né? Terceira porção diária, na verdade, mas eu queria dar início com vocês aqui essa porção, paraxá, a 26ª paraxá, que recebe como nome Shemini, e Shemini é oitavo, porque a paraxá começa dizendo assim: no oitavo dia, Moshe chamou Aharon. O primeiro comentário que eu acho interessante, logo no início aqui dessa porção, e que traz o nome, né? Dá o nome dessa porção, Shemini, oitavo, porque fala desse dia, né? O oitavo dia. Eu até postei uma imagem para vocês aí, que nessa porção a gente vai ver que o oitavo, 8 é igual a 1, o oitavo é igual ao primeiro. E o Rumash, ele começa fazendo um comentário exatamente sobre isso. E ele diz que, na verdade, quando a gente volta, a gente sabe que a gente está naquele período da consagração ali do tabernáculo, né? E tiveram 7 dias, né? Tiveram 7 dias ali de consagração. No final da porção anterior, no capítulo 8, Levítico capítulo 8, versículo 35, diz: permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias. Então eles estavam ali vivendo aquele tempo, né, de consagração. E diz ainda, eu acho que eu comentei com vocês aqui, que nesses 7 dias a tenda, o tabernáculo, ele era montado e desmontado todos os dias. Eles montavam e desmontavam o tabernáculo. Essa informação é muito importante para a gente conseguir alcançar a revelação que está contida aqui nesse texto e o que ele aponta para o final dos tempos também. Então diz que durante esses 7 dias eles estavam ali montando e desmontando, aquela consagração ocorrendo ali, e aí encerra o capítulo, né? É como se fechasse o capítulo, e na verdade faltava o oitavo dia, né, desse tempo que eles estavam vivendo aqui. E só que no oitavo dia dá início a uma nova porção. Então eles começam na literatura judaica, os sábios começam a comentar do porquê disso, né? Então diz assim: à primeira vista, o começo de nossa paraxá parece pertencer ao final da paraxá anterior. É o que ele fala. Ele diz: a Torá parece indicar que o oitavo dia, embora aparentemente uma mera continuação dos dias anteriores, teve de fato um caráter totalmente diferente. Assim, um relato sobre o oitavo dia, Shemini, deve começar algo novo, deve dar início a algo novo. Nós vamos ver que dentro das escrituras, sempre que nós falamos de um oitavo dia, o oitavo, na verdade, é o início de algo novo. Então, o oitavo, dentro do contexto profético, o oitavo representa o primeiro, representa o início e o início de algo novo. E o oitavo aponta para algo novo permanente, algo novo que é eterno, que representa a eternidade. Por isso, também dentro dos comentários, nós vamos ver que nesse oitavo dia, a tenda, o tabernáculo, ele foi montado e não foi desmontado. Então, nesse dia, ele não foi desmontado. Então, 7 dias ali, o tabernáculo, ele era montado e desmontado. E o tabernáculo fala dessa esse montar e desmontar, né? Essa tenda temporária, né? Que monta e desmonta, revela a nossa vida, que é passageira, que é erguida e logo se vai. Fala desse tempo, um tempo que nós estamos a caminho da eternidade, porém a eternidade não está estabelecida, tudo há o seu tempo. Então essa tenda, o nosso corpo também, como a tenda, ele está hoje de pé, mas em um tempo determinado ele será desmontado. Então fala de 7 tempos, né? E aí cada um pode colocar dentro daquilo
que tem entendido em relação aos 7 tempos, e ao fim desses 7 tempos aqui, nós temos então o início de algo novo, que é o 8º dia, e esse 8º dia representa o quê? A eternidade. Então o estabelecimento do tabernáculo agora permanente, não mais algo passageiro, não mais algo temporário, mas uma eternidade revelada aqui no 8º dia. Por isso que o 8, né, ele tem aquele formato, né, que ele não tem fim, ele é algo que dá uma continuidade permanente. Então o 8 representa a eternidade, representa o infinito. É o que nós temos aqui de início e de informação nessa porção. E aí nós temos algumas coisas interessantes. Eu queria começar a traçar com vocês aqui uma revelação que está ligando essa porção ao tempo que nós estamos vivendo. Não sei quantos estão cientes e antenados nisso, mas durante essa semana que a gente estuda essa paraxá, e o interessante das paraxot é exatamente isso, ela nos conecta ao tempo, ao acontecimento, ao mover no mundo espiritual, ao que o Eterno está movendo nesse tempo. Isso é super interessante. Se nós estivermos atentos à porção, à palavra de Deus, ao que está sendo trazido a nós como porção, nós vamos compreender também o que Deus está trabalhando, os tempos do Eterno, o que Ele está se movendo. Então, nesse tempo agora, essa semana que a gente faz a leitura dessa porção, que recebe o nome Shemini, que vai falar do 8º dia, que vai falar desse tempo, na verdade nós estamos nos aproximando exatamente do término de um ciclo e o início de um novo ciclo. O 8º vai se tornar o primeiro. Então, por que eu estou falando isso, gente? Que após essa semana, sem ser esse Shabat, no próximo Shabat, nós estaremos vivendo o início do ano estabelecido pelo Eterno. Então, segura aí. Esse 8º dia, então, que foi o primeiro, diz a literatura, que esse 8º dia aqui, o dia em que foi estabelecido esse tabernáculo que foi permanente, esse 8º dia descrito em Levítico, capítulo 9, versículo 1, ele caiu exatamente em Rosh Chodesh de Nissan, ou Aviv, ou no primeiro dia do mês de Nissan, no primeiro dia do mês de Aviv. Então, nesse dia, o tabernáculo não foi desmontado. Esse dia foi a primeira vez, outra informação, foi a primeira vez que o fogo desceu do céu. Então, houve um primeiro em tudo aqui. Então, o 8º se tornou o primeiro, porque o 8º dia aqui, nesse tempo, foi o primeiro dia do primeiro mês do ano. Foi a primeira vez em que desceu fogo do céu. Nesse dia também, o Senhor ele é coroado. Tudo que era trazido era como se fosse presentes ao Eterno que estava sendo coroado, presente dos seus súditos, a ele que está sendo coroado naquele momento. E o dia em que a Shekhinah, a nuvem de glória, ela veio repousar entre Israel também pela primeira vez. Então, o que a gente consegue ver aqui? O 8º e último dia da consagração ocorreu no primeiro dia de muitas coisas e de muitos eventos. Nós vemos aqui o 8º se tornando o primeiro. Tem mais algumas coisas interessantes aqui ainda, quando a gente começa a fazer as leituras, mas para confirmar, eu vou ler aqui num livro, um comentário de um rabino, né, chamado Dalfin. Ele diz o seguinte: a consagração do Mishkan foi em Rosh Chodesh de Nissan. Enfatiza a ideia de transcendência. Nesse dia, a Torá conta que uma chama vinda do céu desceu no altar. Essa poderosa revelação foi a confirmação da presença de Deus Todo-Poderoso neste mundo. Hashem permanentemente imbui o mundo material com sua santidade. Então, fala que nesse dia, o 8º dia, foi o primeiro dia de Nissan ou Aviv, o primeiro dia do primeiro mês do ano.
Aonde que diz isso? Que esse é o primeiro mês do ano? Em Êxodo, capítulo 12. Quando a gente vai a Êxodo, capítulo 12, você vai compreender que o Eterno determinou, que o ano novo determinado pelo Eterno, na verdade é o mês de Nissan, que foi o mês da saída do povo, da libertação do povo do Egito. Lá em Êxodo, capítulo 12, diz: Adonai falou a Moshe e a Aarão na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por esse mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês, exatamente no mês de Pêssah, no mês da libertação do povo do Egito, né? O Eterno estabelece esse mês, o mês de Nissan ou Aviv, como o primeiro mês do ano. Então nós estamos agora sim, verdadeiramente, segundo a Torá, segundo a vontade de Deus, nós estamos nos aproximando agora da virada do ano novo, aonde algo novo é estabelecido, aonde o fim agora vai se tornar o início, o 8 se torna exatamente nesse tempo. E vai ser sem ser essa sexta. Agora na próxima, dia 5 de abril. Dia 5 de abril nós temos o Rosh Chodesh, né, que é o início do mês de Nissan ou Aviv, e consequentemente também o início do ciclo anual estabelecido pelo Eterno. Então algo novo está vindo para a nossa vida aí. Interessante quando a gente olha para a palavra, o nome desse mês, o mês de Nissan, a gente começa a descobrir outras coisas também, que aí por isso eu coloquei a imagem do significado das letras, aí de forma bem resumida para vocês, que a gente começa a falar um pouco mais sobre isso. E a palavra Nissan, o nome que é dado a esse mês que nós vamos entrar, que é Nissan, que foi um mês, que é o mês que está estabelecido nessa paraxá em Levítico capítulo 9, versículo 1, ela começa com a letra Nun e termina com a letra Nun, com uma única diferença entre essa primeira e a última letra, porque o Nun, no início, ele é um Nun que ele é meio que fechado, ele está aberto apenas para o lado em que se escreve, né? Então ele está aberto. Sempre que uma letra ela está aberta da esquerda para a direita, porque na verdade, da direita para a esquerda, porque o hebraico a gente escreve da direita para a esquerda. Então, quando ela está aberta no seu lado esquerdo, ela está trazendo uma informação, ela está dizendo que agora se inicia uma revelação, algo está sendo revelado para frente. Por isso, a primeira letra da Torá é a letra Bet, de Bereshit. Por quê? Porque a letra Bet, ela tem o seu lado esquerdo aberto e o lado direito fechado, e como se escreve da direita para a esquerda, ela está dizendo, dá-se início uma revelação daqui em diante. Então, Nissan está falando também, e a letra Nun é uma letra que revela a vida. Então, está dizendo em Nun aqui que algo será revelado. Em Nissan começa a revelação de algo. E a última letra, o Nun, ele está chamado de Nun Sufit. Quando ele aparece, essa letra aparece no final de uma palavra, ela estica a perna inferior. Então quer dizer o quê? Quer dizer que essa vida que começa a ser revelada aqui na primeira letra, ela vai conduzir você, ela mostra o caminho para que você possa ter esse Nun, que é a vida, que representa a vida, só que o Nun com as pernas esticadas, dando o sentido de algo permanente, de algo de pé, de algo que não cairá, que não será desmontado, fala de uma vida eterna. Então Nissan aponta, veja bem, Nissan, vamos começar a juntar essas peças. Nissan aponta para uma vida em caminho da eternidade, indo em direção a um caminho eterno. Por isso o 8, e o 8 representando algo infinito, um primeiro início de algo que será eterno. E aqui no nome Nissan, nós também temos essa revelação. Mas o que é que me conduz a essa eternidade?
o que vai me levar a essa eternidade, nós veremos exatamente no mês de Nissan, porque o mês de Nissan é o mês de Pessa, é o mês em que o Cordeiro Pascual ele é sacrificado, e é ele que vai trazer sobre a minha vida e vai estabelecer sobre a minha vida o que? A eternidade. Então eu serei suprido, a minha falta será suprida, assim como em Pessa, a minha falta ela é suprida pela morte do Cordeiro. E aí nós vamos entender que no centro da palavra Nissan, do nome desse mês Nissan, as duas letras que tem no centro, entre os dois nuns aqui, é a letra Yud e a letra Samer. O que essas duas letras estão revelando? Samer fala de suporte, né? Está havendo um suporte, algo que está vindo para auxiliar uma deficiência minha. E o Yud revela Deus. Então o próprio Eterno vai trazer a mim um suporte. Ele vai me trazer a ajuda, ele vai me trazer o suporte que eu preciso. Ele vai suprir uma deficiência que eu possuo. Isso aqui revela algo tremendo, gente, no mês de Nissan, porque Yeshua, né, o Mashiach, o Cordeiro de Deus, ele é esse suporte, ele vem suprir essa necessidade que eu tenho, e ao suprir essa necessidade que eu tenho, eu então sou conduzido através desse suporte, sou levado, alcanço o quê? Uma vida eterna. Letra Nun Sufit, a vida eterna. Nós estamos caminhando em direção a um mês, gente, de Nissan, ou Aviv, também é um outro nome para esse mês. E é um mês que revela esse suporte vindo da parte do Eterno para suprir a nossa deficiência, para fazer com que essa vida que me foi dada se torne agora, ela entre nesse oitavo, que na verdade é o início de uma vida eterna. Somente através desse suporte eu alcanço, eu chego até a vida eterna, obra realizada por Yeshua, o Mashiach, e que nós estaremos recordando nesse mês de Nissan que vai se iniciar, que é um mês onde nós temos a celebração de Pessa. E em meio a Pessa nós veremos essa revelação, nós lembraremos essa revelação em nossa cerimônia. E interessante que quando a gente continua ainda a analisar esse mês, o mês de Nissan, né, e o mês de Nissan que está apontado na nossa paraxá, por isso que a gente está falando desse mês aqui, tem algo mais ainda interessante aqui nesse nome Nissan. Primeiro, o que eu queria falar primeiro é que quando você pega esse suporte, né, essa letra Samer, na verdade, Samer é 60, o valor de Samer é 60. E Samer é a 15ª letra do alfabeto hebraico, do Aleph Bet. Então, quando você pega, você vai entender agora que esse suporte que está aqui no centro da palavra Nissan fala de um sacerdócio. De onde eu tiro que isso aqui está falando de um sacerdócio, assim como a nossa Paraxá Shemini está falando do exercício, do início do exercício de um sacerdócio. Porque Samer tem valor 60 e é a 15ª palavra. E aí os sábios, eles falam que isso aponta para o sacerdócio, por quê? Porque a bênção sacerdotal que nós temos, ela é composta por 60 letras. Então, Samer está revelando em seu valor numérico o que? As 60 palavras contidas na bênção sacerdotal. E além disso, ela diz que, como Samer é a 15ª palavra, então, na verdade, nós temos também na bênção sacerdotal, além de 60 letras, nós temos 15 palavras. Há um vínculo, há uma conexão entre essa letra Samer, entre esse suporte, entre
aquele que vem suprir a minha falta, a minha deficiência, existe uma bênção sacerdotal, ou melhor, a demonstração de que esse que vem trazer o suporte à minha deficiência é um sacerdote. A obra de Yeshua, o Mashiach, ele é o sumo sacerdote. E é isso que nós estamos vendo aqui descrito nessa palavra, o nome dado a esse mês, que é o mês de Nissan. Então, uma revelação do sacerdócio como o suprimento à minha deficiência. Mas não para por aí ainda a revelação desse mês que está apontado aqui no início dessa paraxá e que nós estamos breve a viver as portas de viver esse mês e a tua revelação. Porque ele também é chamado de Aviv. É um mês chamado também Aviv. E a palavra Aviv é formado por 4 letras. As 2 primeiras, Aleph e Bet, que é a palavra Av, que é a palavra pai. E em seguida eu tenho o Yud e o Vet. Yud e Vet, Yud é 10 e Vet 2, então fala de 12. Então eu tenho as 2 primeiras letras revelando a figura do pai e as 2 últimas letras revelando um numeral, o número 12. E o que isso traz de informação para a minha vida? O que isso traz de informação para a sua vida? Primeira coisa, fala do pai, revela o pai, abençoando o quê? Abençoando os 12 meses. O início do mês, o mês de Nissan, é um mês que estabelece a bênção sobre todos os meses que vão vir em diante, sobre os 12 meses. Então, o que é estabelecido em Nissan é a bênção para o ciclo total estabelecido pelo Eterno, os 12 meses. Bênção que vem através do Pai, Av. Assim como veio a bênção do Pai às 12 tribos. Nós temos a bênção também inserida aqui aos 12 meses. E há uma relação ainda, porque quando você pega essa palavra Av, né? Av, Aleph e Bet, Aleph é 1 e Bet é 2. 2 mais 1, 3, apontando para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Os 3 patriarcas estão revelados aqui também na figura dessa palavra pai. Então, há uma bênção especial revelada nesse tempo. O 8º dia é o primeiro dia de Nissan. É Rosh Chodesh Nissan. E para encerrar, aqui eu quero ler um comentário do Pequeno Midrash que diz: o 8º e último dia de consagração chegou. Era Rosh Chodesh Nissan. Hashem ordenou a Moshe: hoje monte o Mishkan, mas não o desmonte. Hoje também, pela primeira vez, Aharon e seus filhos oferecerão korbanot. Eu mandarei um fogo do céu para consumir seus korbanot. Então, essa é a primeira revelação que eu queria trazer nessa porção para vocês aqui. O mês de Nissan está se aproximando. Um mês onde um suporte vem para suprir uma deficiência nossa. E é esse suprimento, a nossa deficiência, que nos conduz a uma vida eterna, a um Nun Sufit. Que o Eterno abençoe vocês, porque esse tempo, eu ainda poderia falar que esse tempo é um tempo de milagre, gente. Estamos à porta de um tempo de milagres, no plural. Então é isso que está contido na revelação aqui, no início, primeiro versículozinho, Levítico capítulo 9, versículo 1.